Parque de Nossa Senhora do Salto, Freguesia de Aguiar de Sousa, Concelho de Paredes. Um dos mais belos e emblemáticos locais da região. Um espaço que há décadas atrai visitantes, turistas, amantes da natureza, devotos ou crentes. Um local de reunião, de convívio e, acima de tudo, de deslumbramento. Como acontece em muitos outros locais caracterizados por serem ermos, isolados, mas de uma beleza natural que impacta e impressiona, o Salto encontra-se envolvido por lendas, por tradição e por história. Sendo importante distinguir a lenda da história, tal não significa que devamos abdicar de conhecer e de tentar compreender aquilo a que chamamos hoje fantasia. E sobre isto escreveu o poeta pardense Francisco Moreira das Neves, dirigindo-se precisamente à Senhora do Salto. Quem te visite, que aprenda. De ti, que és mestre em doutrina. Anda o teu nome na lenda. A lenda também ensina. O visitante que chegue hoje ao Miradouro, voltado para a chamada Boca do Inferno, encontra uma placa que resume a história lendária mais frequentemente associada ao local. É a história de um cavaleiro que persegue o diabo em forma de animal no topo do penhasco. Atraído por este, acaba por cair do precipício. Durante a queda, o homem invoca piedosamente a proteção de Nossa Senhora. As pedras duras transformam-se em matéria maleável, amortecem e amparam a queda do cavalo e do cavaleiro, que desta forma acaba por se salvar. Ficaram para a posteridade as marcas das patas do cavalo, cravadas na rocha, no fundo do penhasco. Sabemos hoje que esta narrativa, apesar de muito comum em todo tipo de documentos turísticos, monográficos e mesmo entre a população local, é nada mais nada menos que uma transplantação oitocentista da famosa e muito mais antiga lenda de Dom Fuas Roupinho, da Nazaré. Esta versão associada à Senhora do Salto surge no século XIX, mais propriamente em 1874, quando o naturalista Augusto Luso da Silva, que andava pela zona a recolher dados para os seus estudos ambientais, redige e publica um poema dedicado àquele lugar, nas páginas do jornal O 1º de Janeiro. Não se conhece qualquer documento anterior no qual se associe este local a uma lenda semelhante, ou seja, que configura o quadro clássico de um cavaleiro, do diabo, da salvação miraculosa e das marcas das patas do cavalo gravadas na rocha. Poderíamos supor que essa lenda também fosse muito antiga, se não houvesse, documentalmente, mais nenhuma versão ou narrativa que estivesse ligada a este espantoso lugar de Aguiar de Sousa. Mas a verdade é que, muitos anos antes do poema de Luso da Silva, contavam-se e escreviam-se outras versões da lenda, bastante diferentes daquela que hoje predomina. Em 1716, o monge beneditino, Frei Agostinho de Santa Maria, publicou uma obra notável sobre santuários marianos e sobre a história e as lendas que lhes estavam associadas. Entre esses santuários está também o de Nossa Senhora do Salto, cuja lenda ou narrativa ali contada era, segundo o autor, proveniente de pessoas fidedignas. Ora, segundo a mais antiga tradição conhecida, o foco dos milagres e da intervenção divina naquele espaço não está relacionado com o penhasco, nem com as marcas das patas do cavalo. Não há sequer nenhum cavaleiro nesta remota tradição, contada por escrito, pelo Frei Agostinho, no início do século XVIII. O ponto fulcral destas versões é antes uma pequena e tênue gruta, que ainda hoje se descobre,
mas que não tem merecido qualquer atenção. É aqui, e não noutro local, o epicentro da mais antiga lenda conhecida da Senhora do Salto. Até há não muitos anos, esta zona costumava ser usada para fins de pastoreio. Essa atividade, por ser pouco exigente, estava naturalmente reservada às crianças. E conta então a lenda que, certo dia, a umas pastorinhas que por ali andavam, terá aparecido Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. As aparições repetiram-se, e depois de falar e de se entreter com aquelas pequenas meninas, a Virgem acabava sempre por recolher a uma pequena gruta que ali existia, na encosta, poucos metros acima do leito do rio Sousa. Constando-se tais manifestações divinas, um lavrador quis muito ver a Senhora, mas ela não se mostrava. As pastorinhas diziam vê-la, e que com ela falavam, mas o lavrador de nada se apercebia. A determinada altura, a Virgem ordenou às pastorinhas que dissessem ao homem, para lhe construir, ali mesmo, uma capela, na qual ela pudesse ser venerada e procurada. O lavrador respondeu que não tinha meios para levar a efeito essa construção, mas a Virgem insistiu, e através das pastorinhas, ordenou ao homem que começasse a dita obra e que nada temesse, pois que providenciaria tudo do que fosse necessário para tal piedoso fim. Desse modo, a construção da capela começou, e tudo o que os seus trabalhadores iam necessitando era providenciado por milagre de Nossa Senhora. Por exemplo, a determinada altura, de uma fonte que ali próximo existia, começou não só a sair água, mas também bom vinho, azeite e vinagre. No rio, havia peixe em abundância, e por isso, aos construtores, nunca faltou força, nem alimento, para terminarem a obra da capela. O vinho que jorrava da fonte era de tão boa qualidade e tão abundante, que um lavrador quis mesmo tirar outro tipo de proveito dele. O homem queria levar o vinho e vendê-lo numa festa que estava próxima. Só que Nossa Senhora tratou de impedir este gesto de avareza. Para seu espanto, depois de ter recolhido o líquido da fonte, olhou para dentro do vaso e verteu o conteúdo. Verificou que, afinal, o vinho era apenas água, água fresca e cristalina. O milagre de Jesus nas bodas de Caná era aqui invertido. Em vez de água transformada em vinho, Nossa Senhora do Salto, para impedir o gesto interesseiro e oportunista do homem, transformou o vinho em água. Conta-se ainda uma outra lenda deste mesmo local. Certo dia, uma senhora pretendera saltar entre as pedras gigantescas do leito do rio, para alcançar a outra margem. Contudo, a pobre mulher acabou por se precipitar na direção das águas tortuosas, implorando à Senhora do Salto que a salvasse. O milagre aconteceu, e a mulher foi salva. Em agradecimento, a mulher decidiu construir ali mesmo uma pequena e humilde casa, para onde foi viver, solitária e penitente, até ao fim dos seus dias. Regressando à construção da capela, em ano incerto, mas no dia litúrgico da Ascensão de Jesus ao céu, ou seja, 40 dias depois da Páscoa, foi a obra terminada. E segundo a lenda, dera-se então um novo milagre. Apareceu uma pequena imagem de Nossa Senhora, com menino ao colo, em pedra branca como a de Ançã, com menos de 3 palmos de altura. Essa imagem foi encontrada no interior da gruta, à qual Nossa Senhora se recolhia, depois de aparecer às pastorinhas. A estátua foi depois levada para dentro da capela, para aí ser venerada e procurada. E assim se cumpriu tudo o que havia sido ordenado pela Virgem às pastorinhas,
e ao lavrador, que mandou construir o templo. Depois, a história é de muitos milagres feitos por intercessão da Mãe Santíssima. Alguns romeiros ou peregrinos rompiam a gruta e dela retiravam porções de terra que usavam para curar os enfermos, em particular as febres. O mesmo poder curativo tinha também a água da fonte, mas somente a água. Pois, não consta que o delicioso e abundante vinho, que abastecera os construtores da humilde capela, tivesse voltado a jorrar da pequena bica da Senhora do Salto. Como nos disse o poeta e Monsenhor Moreira das Neves, a lenda ensina-nos. E é, de facto, verdade incontestável. Não é impossível que naquela gruta, natural ou artificialmente escavada, tenha sido encontrada efetivamente uma imagem cristã, mas sem dúvida ali colocada por mão humana. Embora não tenhamos fontes históricas que o comprovem para a nossa região, sabemos que locais como este, isolados, penhascosos e de características naturais impressionantes, foram na Idade Média, mas também nos séculos XVI e XVII, sítios escolhidos por padres anacoretas, ou simples devotos não ordenados, que buscavam isolamento total e uma vida ermítica de oração. Por vezes, estes solitários possuíam nada mais do que uma imagem religiosa, que era a sua única companhia. Viviam em covas, ou em grutas naturais, onde se abrigavam, alimentando-se frugalmente de o que a natureza das redondezas lhes proporcionava. Poderia, por mera hipótese, neste caso, ter sobrado e ali ficado apenas a imagem sagrada, após o desaparecimento natural do pobre penitente. Contudo, o que é certo é que a imagem da Senhora, que hoje se conserva na capela, não tem as características das da imagem narrada na lenda. A notícia dos crentes, que levavam terra do chão da gruta para efeito de cura de doenças, é em si mesmo uma prática com longas raízes pagãs. Ela mostra-nos uma procura, ou até a necessidade, de o ser humano tocar a terra, que por sua vez estiver em contacto com o ícone sagrado, como via para a salvação física e espiritual. Para além disso, no mesmo sentido se enquadra o simples ato da entrada na gruta, sinal de penetração na terra-mãe, berço de fertilidade. O quadro do aparecimento da Senhora a crianças pastorinhas é uma imagem que nos é hoje muito familiar. Tornou-se assim depois de 1917. Porém, há centenas, se não milhares, de casos de aparições registadas e desde há muitos séculos, em várias latitudes do país. Independentemente da origem concreta, ou da justificação, por trás de cada ocorrência, é indiscutível a sua repetição ou semelhança, nos seus traços essenciais. De facto, as lendas ensinam-nos muito sobre a história, sobre o povo, sobre a sua própria concepção da vida, da natureza e do espaço. Sobretudo, em lugares tão belos como este. O ser humano que por aqui vivia em eras remotas, que via e sentia esta paisagem que não lhe era indiferente, não sabia ainda como explicar a origem da formação geológica dos penhascos, das arribas, da pedra que parecia dobrada ou perfurada, como tecido mole. Ainda à distância de muitos e muitos séculos da racionalidade, ou da cientificidade do conhecimento, havia no entanto que fazer corresponder explicações a cenários naturais tão impactantes. Por isso,
Esses nossos antepassados foram procurando resolver os enigmas da natureza ao seu modo, construindo os significados e as histórias a que hoje chamamos lendas. Neste caso, como em muitos outros locais, o belo foi associado à máxima expressão que o conhecimento antigo alcançava: o divino. E de tão belo que era este espaço, só a transcendência dele se poderia ocupar. Essa transcendência obedece às balizas do paganismo e suas reminiscências, mas também à doutrinação cristã, disseminada no espaço peninsular desde os primeiros séculos do cristianismo. Para esse povo antigo, só uma entidade superior, só um ente espiritual, só Jesus Cristo, Deus Pai, ou a Virgem Maria Santíssima, poderiam estar na origem da beleza que os seus olhos eram capazes de reconhecer. E nesse entendimento religioso, estão os traços da mística envolvente, os aspectos da sua doutrina, a providência do necessário para o fim piedoso, a necessidade de um culto físico, a construção de um templo ou local sagrado. Quem visita hoje o Parque Natural da Senhora do Salto é brindado com essa narrativa do cavaleiro e das patas do cavalo, que nada mais é que uma cópia muito recente e ligeiramente adulterada da lenda da Nazaré. No entanto, como aqui vimos, muitos anos antes dessa transplantação literária, já o velhinho povo de Aguiar de Sousa contava e disseminava outras histórias sobre o local. Histórias muito mais reveladoras, muito mais interessantes do ponto de vista histórico e sociológico, e até muito mais originais e criativas do ponto de vista literário. Saiba mais sobre a história e o património do Concelho de Paredes, no site cronicaspardenses.pt.